Fala, seus pirata! Hoje eu vim com um visual diferente, meu chapeuzinho que sempre me acompanha. Cara, hoje esse vídeo vai ser para aquela galera conservadora, aqueles amiguinhos que gostam de ter o dinheiro rendendo, mas gostam de ter o dinheiro rendendo com segurança. Hoje nós vamos falar sobre a renda fixa, vamos falar sobre títulos do Tesouro Direto, vamos falar sobre CDBs, Certificados de Depósito Bancário, vamos falar também sobre LCIs e LCAs, que são letras de crédito do agronegócio ou do mercado imobiliário, e vamos falar também um pouquinho sobre os fundos de renda fixa. Antes de dar continuidade, eu vou pedir para você dar o like no vídeo, vou pedir para você comentar se estiver fazendo sentido para você, comentar se está te ajudando em alguma coisa, vou pedir para você compartilhar com os seus amigos, principalmente os amigos aí que gostam da renda fixa, e vou pedir para você ativar o sininho para receber as notificações dos vídeos do canal. Estou colocando poucos vídeos por enquanto, mas com o tempo ali eu vou criar uma disciplina para colocar mais vídeos conforme for passando o tempo. Sem mais enrolação, eu tô com uma colinha aqui hoje, porque eu vou abordar 4 tópicos. O primeiro dele vai ser o Tesouro Direto. O Tesouro Direto é um programa do Tesouro Nacional, em parceria com a Bolsa de Valores do Brasil, a B3, que permite que pessoas físicas comprem títulos públicos federais pela internet. Esses títulos, eles são uma das opções mais acessíveis e seguras de investimento em renda fixa no Brasil. Dentre eles, são 3 títulos públicos federais que você consegue investir. É o Tesouro Selic, o Tesouro IPCA+, e o Tesouro Prefixado. Eu vou explicar primeiro o Tesouro Selic. O Tesouro Selic, ele é um título pós-fixado atrelado à taxa básica de juros do nosso país, que é a taxa Selic. Ou seja, quanto maior a taxa Selic do país estiver, mais altos são os rendimentos desse título. A característica principal do Tesouro Selic é a liquidez. Com o Tesouro Selic você consegue resgatar os valores que você investiu ali para caso ocorra uma emergência ou algo que você precise. E isso sem perder rentabilidade. O Tesouro Selic é também uma opção muito utilizada para reserva de emergência e investimentos de curto prazo, por conta da sua segurança e da sua liquidez. O próximo é o Tesouro IPCA+. O Tesouro IPCA+, ele é dividido em 2 etapas. Nós temos o Tesouro IPCA+, com juros semestrais e temos o Tesouro IPCA+, normal. O Tesouro IPCA, geralmente o Tesouro IPCA+, ele tem a taxa ali de inflação, né, que é a nossa inflação anual, mês a mês, ali soma um total, acumula. E tem mais uma taxa fixa de juros, mais os juros fixos que tem lá na hora que você compra o título. E com esse título, a gente consegue evitar de perder poder de compra conforme for passando o tempo. Que a inflação ela vai desvalorizando a moeda e fazendo com que a gente não consiga comprar as mesmas coisas que a gente comprava no passado ao mesmo valor. A questão que eu falei no início sobre o Tesouro IPCA+, com juros semestrais e sem juros semestrais, é o seguinte. Com os juros semestrais, a cada 6 meses você vai receber um percentual dos juros que teve de rendimento na sua conta, e o que não tem juros semestrais, você pega o rendimento total ao final do que foi determinado na hora da compra do título. Agora, o tesouro pré-fixado. O tesouro pré-fixado, ele é um título que você tem uma taxa pré-fixada, ou seja, uma taxa fixa, na hora que você vai comprar o título. E o tesouro pré-fixado, ele também tem com juros semestrais e sem juros semestrais. Foi como eu expliquei anteriormente. Esse título é interessante para a galera que gosta de saber exatamente o que vai ter de rendimento, porque com ele a gente não conta com a taxa de juros que pode variar para cima ou para baixo. Esse é um título que pode ser atraente em uma situação de queda da taxa de juros. Quando se investe no Tesouro Direto, tem alguns fatores que é bom se levar em consideração, como por exemplo, o prazo do investimento, o perfil de risco do investidor, que no caso é a pessoa que está investindo, e as expectativas que você tem em relação à taxa de juros e à inflação, para a gente não ser pego de surpresa. Ok, Tesouro Direto esclarecido, vamos pro próximo. Eu ia falar do CDB, mas eu vou pular primeiro para as LCIs e para as LCAs. As LCIs, elas são letras de crédito imobiliário e as LCAs são letras de crédito do agronegócio. Ou seja, as LCIs são aqueles investimentos que a gente faz por meio das instituições financeiras com fins destinados ao setor imobiliário, como por exemplo financiamento de empreendimentos do setor imobiliário, financiamento de construções, financiamentos de compras ou reformas, e entre outros. Então, no caso, a pessoa que investe em LCIs, ela basicamente está emprestando dinheiro para uma instituição financeira para que ela aplique esse dinheiro no setor imobiliário. Geralmente,
Quem faz o investimento em LCIs empresta o dinheiro com a intenção de receber uma determinada remuneração de juros em cima do que foi emprestado, que pode ser pré-fixada ou pós-fixada. E geralmente elas são lastreadas pelo CDI, baseadas no CDI, que é o Certificado de Depósito Interbancário. As LCIs, elas têm uma questão que pode chamar muita atenção, pode deixar a gente de olho grande, digamos assim, na hora do investimento, que é a isenção do imposto de renda. Mas é necessário analisar com calma para saber se é rentável ou não fazer um investimento em LCI, tendo outras opções no mercado. Agora, as letras de crédito do agronegócio. Agora, as letras de crédito do agronegócio é basicamente a mesma coisa do que as LCIs, só que ao invés de você emprestar o dinheiro para uma instituição financeira para financiar coisas do setor imobiliário, você vai financiar coisas do setor do agronegócio, como produção agrícola, agroindústria, armazenamento e comercialização de produtos agrícolas. E as LCAs, assim como as LCIs, elas também são os valores que você empresta às instituições financeiras com o intuito de ser remunerado a uma determinada taxa, que geralmente é atrelada ao CDI. E as LCAs, elas também têm isenção do imposto de renda, para quem quer investir ali e não ter que deixar aquela parcela dos rendimentos para o governo. Então é uma ótima oportunidade o investimento em LCIs e LCA. Com relação à segurança no investimento das LCIs e as LCAs, vale ressaltar que ambas têm garantia do Fundo Garantidor de Crédito, que é o FGC. Se eu não me engano, ele tem ali uma garantia de investimentos até R$250 mil por instituição financeira e por CPF. E vale dizer também que o setor do agronegócio e o setor imobiliário no nosso país, ele tem uma estabilidade alta e tem um crescimento exponencial, um crescimento atrativo. Ok, vamos para o próximo. Agora nós vamos falar dos CDBs. Os CDBs, eles são certificados de depósitos bancários. Nada mais é que você emprestar o seu dinheiro para uma instituição bancária. E por meio disso, a instituição bancária vai te remunerar baseada a uma determinada taxa, geralmente atrelada ao CDI, a depender do prazo que você escolher na hora da aquisição do CDB que você está escolhendo. A rentabilidade e o risco, elas podem variar de acordo com a instituição financeira que você está escolhendo para aplicar no CDB, o prazo de investimento que você vai fazer e as condições do mercado atual. E tem uma questão que vale ressaltar, são os CDBs de bancos menores ou menos conhecidos. Eles têm alguns CDBs que têm uma remuneração um pouco mais elevada, ou seja, a taxa de juros dele é um pouco maior em relação à remuneração que vai ser trazida, justamente para atrair mais investidores. Os CDBs, eles também têm garantia do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, da mesma forma que as LCIs e as LCAs, eles têm uma garantia de investimentos de até 250 mil, caso a instituição financeira que você está aplicando venha a quebrar. E da mesma forma é por CPF ou por instituição financeira. Os CDBs, eles têm uma questão que é muito importante, que é com relação à liquidez. Dependendo do CDB que você escolhe, alguns CDBs eles têm liquidez diária, ou seja, você consegue resgatar o dinheiro de forma imediata. Tem outros também que você coloca ali um prazo determinado e com isso você só consegue resgatar o valor ao término do que foi acordado na compra do CDB. Tem outros também que te permitem o resgate mesmo você comprando um título com determinado vencimento, porém com algumas penalidades, ou seja, digamos que você perde um pouco da rentabilidade que você estava esperando. Às vezes não é tão atrativo. Com relação a tributação, os CDBs eles têm ali a questão do imposto de renda. Até os 180 dias você tem uma tributação de 22,5% dos rendimentos. Essa tabela do imposto de renda em cima dos rendimentos ela é regressiva. Quanto maior o tempo que você deixa o investimento, menor é a taxa que você destina ao governo, ou seja, você acaba cedendo menos se você deixar o investimento por mais tempo. E vai se atentar também a tributação de IOF para os investimentos em CDBs com liquidez diária. Se você faz ali um aporte em algum CDB, um investimento, e você resgata esse valor antes de 30 dias, você tem também a tributação do IOF, que ela também é regressiva, ela começa ali no primeiro dia do investimento, se eu não me engano, em 96%, e a cada dia que vai passando ela vai reduzindo essa taxa, e ao final de 30 dias, ela zera a taxa, ou seja, não vale tanto a pena você deixar um investimento por menos de 30 dias, sendo que você perde o IOF e também para o imposto de renda com a taxa de 22,5%, ou seja, você perde muito se você investir
e deixar menos de um mês no investimento, por exemplo. Ou seja, não é tão recomendado. Os CDBs hoje em dia eles estão ficando cada vez mais populares. Hoje em dia a gente tem CDB do Nubank, CDB do Inter, PicPay, tem CDB em tudo quanto é lugar hoje em dia e diversas variedades que a gente pode investir. Concluído mais um, vamos pro último. Agora a gente vai falar dos fundos de renda fixa. O que são os fundos de renda fixa? Os fundos de renda fixa nada mais são que aqueles investimentos que a gente faz em um fundo, na corretora ou nos bancos, em que ali estão englobados diversos títulos, CDBs, LCIs, LCAs. É um fundo que você tem um conjunto de investimento, ou seja, você empresta o dinheiro para a instituição financeira ou para a corretora através desse fundo de investimento e essa instituição financeira, ela pega esse valor que você investiu e diversifica em outros setores da renda fixa. Quando a gente investe em um fundo de renda fixa, a gente adquire uma cota de investimento, ou seja, uma fração daquele fundo que a gente está investindo. O valor dessa cota ela pode variar de acordo com o desempenho dos ativos que compõem aquela carteira de renda fixa. Ou seja, se um Tesouro Selic tem uma variação ali e a taxa diminui, esse fundo de investimento de renda fixa pode ter um rendimento menor. Ou se a gente tem ali um Tesouro Selic com uma taxa de juros mais elevada, pode ser que o rendimento desse fundo de investimento de renda fixa seja elevado também. Quando a gente investe em um fundo de renda fixa, a gente conta também com uma diversificação automática, que quando você faz ali um investimento e aquele fundo tem outros títulos, outros investimentos, você acaba não perdendo caso um desses títulos do fundo tenha uma desvalorização. Ou seja, você reduz o risco individual de um título ou de um CDB, por exemplo. Embora os fundos de investimento de renda fixa sejam considerados investimentos de baixo risco, eles contam com flutuações de mercado, que no caso são as oscilações do mercado, contam com risco de crédito, que no caso seria a possibilidade do emissor daquele fundo de investimento dar um calote, existe essa possibilidade. É pouco provável de acontecer, mas existe o risco. E tem também o risco de liquidez, que é você tentar vender ali o fundo de renda fixa e não conseguir porque não tem gente querendo comprar. E com relação à tributação dos fundos de investimento de renda fixa, a gente tem também o imposto de renda. Da mesma forma que o investimento do CDB, a gente tem ali a tabela regressiva, que até 180 dias você tem 22,5% de tributação e após esses 180 dias você tem ali uma taxa regressiva parando em 15% quando você ultrapassa os 720 dias, que no caso são 2 anos. Os fundos de renda fixa têm diversas modalidades. A gente tem os fundos indexados, tem os fundos de crédito privado, tem os fundos simples, é uma gama de possibilidades que a gente tem para poder investir num fundo de investimento. E é isso, galera. Foram 4 aqui as opções de investimentos de renda fixa para aquela galera mais conservadora, aquela galera que não quer perder dinheiro. Então, se você está pensando em fazer um investimento em renda fixa, você tem ali uma variedade de possibilidades para aportar o seu dinheiro e deixar ele rendendo da melhor forma possível. Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de seguir o canal, curtir, comenta ali o que você achou do conteúdo e compartilha aí para aquele amigo que está começando a investir, está querendo fazer um investimento em renda fixa. Fechou? Fui!